falar sobre um tema polêmico, talvez na igreja de hoje, né? E na verdade, é um pouco de uma continuação do que eu tinha ministrado no encontro de avivamento, né? Um pedacinho ali que ficou no meu coração, vontade de falar mais sobre esse tema, né? E a gente, naquele momento ali, no encontro de avivamento, estávamos falando sobre a reconstrução dos muros, reconstrução do templo, falando sobre Neemias. E Neemias, depois que ele reconstrói os muros, né, que ele está resgatando o povo que vinha do exílio e reestruturando, né, a forma de adorar a Deus, né, reestruturando o templo. E aí ele fala sobre uma coisa importante para a igreja, que são os dízimos. Uma das coisas que ele reconstrói são os dízimos, porque durante o exílio o povo tinha deixado de dizimar. Eu vou falar sobre dízimo hoje de manhã. Dízimo significa 10ª parte. E a gente vai dar uma passeada na Bíblia para ver o que é que a Bíblia fala sobre dízimo, né? Já que dízimo é um tema tão polêmico nos nossos dias de hoje, né? As pessoas não gostam muito de falar dízimo na igreja, que dízimo é dar dinheiro ao pastor, ou que tem igrejas aí que fazem o que acontece com o dízimo, entre outras coisas, e até os crentes hoje têm defendido que não se deve mais dar dízimo, né? E eu estava pensando, olhando, né, a igreja, né, de hoje, a igreja moderna, né, o que tem acontecido com a nossa igreja é que a gente tem sido uma igreja muito passiva, uma igreja que tem andado quase de mãos dadas com o mundo, né? Hoje somos uma igreja que talvez acha que o que o mundo faz é até melhor do que o que a igreja faz. Então é uma igreja que está muito preocupada com o que o mundo vai achar de nós, né? Com o que a sociedade vai falar sobre aquela nossa posição. Então, sobre homossexuais, a igreja não pode mais falar sobre homossexuais, né? A gente tem que amar, claro que a gente tem que amar, mas o homossexualismo é uma prática que Deus abomina, a Bíblia abomina, mas o cristão hoje não fala mais isso porque ele tem que ser, né, um crente que consegue conversar com todo mundo, né? Se a gente vai falar sobre tatuagem, sobre drogas, sobre qualquer tema, hoje o cristão tem que ser passivo. Eu estava conversando com meu pai, né, que também é pastor, sobre isso, ele falando que tinha ido num culto, né, um culto que era ecumênico, e aí o pastor que foi pregar lá, falou mais de São Tomás de Aquino do que da própria Bíblia, porque o crente quer fazer média com quem está no lugar, né, e a gente esquece de fazer o que a gente precisa fazer, a gente esquece de seguir nossa regra, nosso guia é a Bíblia, a gente tem que viver segundo ela, não segundo o que o mundo acha, ou não porque a gente acha que vai incomodar alguém, a gente tem que seguir de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Deus deixou para que a gente siga, né? E o dízimo, ele é a 10ª parte, né? 10ª parte de um todo, né? E quando é que o dízimo começou? O dízimo veio na lei de Moisés, ou o dízimo vem de antes? Vamos abrir a Bíblia lá em Gênesis 14, 18 a 20. E aqui a gente está falando em Gênesis de Abrão ainda. É antes, né? Antes da lei, né, mosaica, antes de Moisés, né? Então, aqui a lei ainda não existia. Aqui não tinha lei, né? Ainda. Aqui está falando do primeiro patriarca, né? E é o primeiro homem que a Bíblia fala sobre dízimo. E fala assim, no versículo 17, né? Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo, né? Abrão aqui está antes da lei, e Abrão vai e entrega a Melquisedeque, né, o sumo sacerdote, o dízimo de tudo. Então, o dízimo, ele vem antes da lei, né? E aqui a gente consegue entender que Abrão tirou uma 10ª parte de tudo que ele pegou, não foi só de alimento, foi de tudo, de dinheiro, de tudo,
e entregou na mão do sumo sacerdote, né? É que a gente consegue entender alguma coisa parecida com o que é o nosso dízimo, né? O que a gente faz hoje, que a gente entende como dízimo. E depois, se a gente vai caminhar mais um pouquinho lá na frente, a gente vai ver agora já o dízimo durante a lei, em Levítico. E aí Moisés, ele institui isso, né? Deixa isso como um regramento, né? E aí cria a lei. Então, se a gente abrir lá em Levítico 27, 30, a gente vai ver falando assim, ó: também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Moisés aqui pega, e agora sim, ele institui uma lei, né? A lei que aquele povo, né, os judeus, tinham que viver segundo aquela lei. E aqui ele diz que de tudo, ele vai ter que tirar a 10ª parte, e vai ser santo ao Senhor. E se alguém quiser roubar, mexer naquilo ali, ainda tem que pagar um pedágio de 20%, né? Ele diz a quinta parte, né? Um quinto são 20%, ou seja, ainda teria que pagar 20% daquilo que fosse mexer, né? E se a gente for caminhar mais um pouquinho na frente, aqui em Números 18, de 21 a 26, aí fala, né? Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro, e nunca mais os filhos de Israel se aproximarão da tenda do encontro, para que não levem sobre si pecado e sejam mortos. Aqui ele já fala, né? Aqui serão entregues os dízimos, né? Existiam o quê? 12 tribos, e tinha mais uma, que era a tribo de Levi, que ela estava espalhada entre as outras tribos. E como elas não tinham herança da terra, mas elas tinham o Deus da terra, né? Elas eram a tribo de Deus, estavam espalhadas ali. Elas recebiam o dízimo das outras tribos, para que elas pudessem se sustentar. Afinal, todo mundo aqui precisa se sustentar, né? Tem alguém aqui que consegue sobreviver sem dinheiro? Ninguém, né? Então todo mundo precisa se sustentar. E Deus tinha instituído ali naquela lei os dízimos para que pudesse sustentar aquela tribo que não trabalhava. Mas ela não trabalhava porque ela servia aquele povo, ela adorava, né? Ela levava a arca. Aquela tribo de Levi era a tribo que era a tribo dos sacerdotes. Era a tribo que estava ali servindo ao povo, né? Era similar como se fosse nossa igreja hoje. E aí a gente vai, né, caminhar mais um pouquinho até chegar no Novo Testamento, mas a gente vai ficar ainda aqui no Velho e vai ver Deuteronômio, né, 12, do 14 ao 19. Diz assim: mas no lugar que o Senhor escolher, uma das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo os que lhe ordeno. Porém, sempre que desejarem, vocês podem matar animais e comer carne nas cidades em que estiverem morando, segundo a bênção do Senhor seu Deus. Todos, tanto os que estiverem puros como os que estiverem puros, poderão comer, assim como se come a carne de gazela ou de veado. Então, somente não comam o sangue, este deve ser derramado sobre a terra. E quando a gente vai lá no 14, do 28 ao 29, ele fala assim: ao fim de cada 3 anos, tirem os dízimos do fruto do 3º ano e os recolham nas cidades de vocês. Então virão os levitas, porque não tem parte na herança com vocês, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês, e comerão e se fartarão, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as suas obras. Aqui a gente viu 3 tipos de dízimos. Tinha o primeiro dízimo, que é o dízimo consagrado ao Senhor, onde ninguém poderia tomar parte, porque se mexesse ali teria que pagar um ágio de 20%. Depois a gente vê que tem um dízimo anual que eles têm que trazer, e ali eles fazem uma celebração, e ainda tem um dízimo que a cada
3 anos eles trazem e entregam aos levitas. Então ali existia uma lei, existia, né, uma quantidade, existia um período, tudo que definia o que deveria ser trazido e quando deveria ser trazido, né? E ali o povo do Senhor seguia daquela forma. E aí depois o tempo foi passando, e aí veio o tempo da monarquia. E aí aqui é interessante, né, que o povo do Senhor, né, e eu tinha falado sobre isso quando a gente estava no encontro de avivamento, ele passa por vários momentos que ele está na presença de Deus, está seguindo ali tudo que Deus manda, e depois ele começa a se afastar de Deus. E quando isso se afasta, sempre é pior para o povo, né? O povo está ali no deserto, e aí Deus está guiando o povo, está abrindo o mar vermelho, está descendo maná do céu, está abençoando aquele povo sobremaneira. Mas aí o povo, né, decide fazer um bezerro de ouro, decide murmurar, decide fazer várias outras coisas que não agradam a Deus. O que aconteceu com aquele povo? Aquela geração não entrou na terra prometida, porque eles começaram a murmurar, a falar, eles começaram a sair do propósito de Deus, né? E quando a gente chega lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 15, o povo começa a pedir a Deus que dê a ele um rei, né? Porque o povo não estava satisfeito só em viver segundo os mandamentos de Deus, eles queriam um rei. E aí eu vou ler assim, né? Quando Samuel ficou velho, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Porém, os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele, ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei, para que nos governe, como acontece em todas as nações. Mas Samuel não gostou quando disseram: dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse: atenda a voz do povo em tudo o que lhe pedirem, porque não foi você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles, segundo todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, pois me deixaram e serviram outros deuses. Assim também estão fazendo com você agora. Agora, pois, atende a voz deles, porém advirta-os solenemente e explique-lhes qual lhe será o direito do rei que vier a reinar sobre ele. Samuel relatou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu o rei, dizendo: olha o que o rei passou até direito, né? Porque o povo pediu, o povo negou ao Senhor. O povo queria outras coisas, o povo queria adorar outros deuses e queria reis. Entendi? Este será o direito do rei, que vier a reinar sobre vocês. Ele tomará os filhos de vocês e os empregará no serviço dos seus carros de guerra e como seus cavaleiros para que corram na frente. Ele porá alguns dos capitães de 1000 capitães de 50, outros para lavrar os campos dele e fazer as suas colheitas, e outros para fabricar armas de guerra e equipamentos para os seus carros. Tomará filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das lavouras e das vinhas e dos olivais e dos seus serviçais. Ficará com 1/10 dos cereais e das uvas que vocês colherem, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará aos seus servos e servas os melhores jovens e jumentos de vocês, e os empregará no seu trabalho. Ficará com 1/10 dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus servos. Então naquele dia vocês clamarão por causa do rei que escolheram, mas o Senhor não os ouvirá naquele dia. O que é que aconteceu aqui? O dízimo que era dado a Deus para mantimento da obra, né, para mantimento dos levitas, que estavam mantendo a obra de Deus, que estavam pregando a palavra de Deus, estavam louvando a Deus, adorando a Ele, ele passou a ser do rei, porque o povo pediu um rei. E não só isso, né? Será que isso aqui não é bem similar ao que a gente paga hoje? Paga imposto no que vai comprar de comida, paga imposto no que recebe, paga imposto no carro que compra, paga imposto na casa que tem, paga imposto em tudo. Por quê? Porque o povo não estava satisfeito em viver segundo o mandamento de Deus. O povo não estava satisfeito em estar sobre a graça, a bênção de Deus. Ele queria um rei. Então o rei passou a ter direito a tudo isso, né?
E aí aquele povo vive durante aquele período de monarquia, e depois disso eles vão para o exílio, e no exílio eles são escravos, né? Escravo não tem salário, então não tinha dízimo. Mas aí depois do exílio, vem Neemias, né? E mais uma vez, o povo de Deus vai ser restabelecido. Então Neemias vai, constrói os muros, levanta os muros, as portas, levanta o templo. E se a gente for olhar lá, em Neemias, no capítulo 10, versículo 37, Neemias vai dizer assim, né? Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus os sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e as nossas ovelhas, e de trazer aos sacerdotes, aos depósitos do nosso templo, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas, o fruto de toda a árvore, o vinho e o azeite. Também nos comprometemos a trazer os dízimos da nossa terra aos levitas, pois a eles cumpre receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Então, a gente percebe que existe, na palavra de Deus, uma rotina, um ciclo. O povo de Deus se afasta, Deus restabelece o povo, e é restabelecido logo com ele os dízimos, porque é necessário que haja mantimento na casa de Deus. Mas eu acho que hoje, isso parece que é um absurdo falar isso na igreja, né? É interessante que quando você vai numa igreja, onde as pessoas talvez não trabalhem de uma forma tão certa, onde se pede dízimos oferecendo mil e outras coisas, oferecendo a prosperidade, oferecendo um carro, um emprego, as pessoas trazem, né? Porque as pessoas gostam da superstição, de trazer e acreditar que algo vai acontecer porque ele está entregando aquele dinheiro. Mas para que haja um mantimento na casa do Senhor, né? Onde a palavra de Deus é pregada, onde o sacerdócio é acontecido, parece que é um absurdo, parece que é um pecado falar isso na igreja, falar de dízimo, falar de oferta alçada. Oferta alçada é o quê? Vai reformar o telhado está pingando, então a gente levanta a oferta para fazer isso. Isso é uma oferta alçada, mas quando faz isso, a irmã não tem o que tirar, né? Não posso dar, para que o pastor quer esse dinheiro, né? Hoje o dízimo virou um pecado dentro da igreja, de se falar, mas a gente vê que isso acontece durante todo o Antigo Testamento. Mas aí, né, tem os irmãos que são questionadores, né? Mas aí é no Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento é a lei, né? E a lei foi mudada porque a gente mudou do sacerdócio de Arão para o sacerdócio de Melquisedeque, né? E tem Jesus aí como sumo sacerdote. Então, vamos ver, né, o que Jesus falou sobre dízimo no Novo Testamento, né? Vamos abrir lá em Mateus 23, 23. E aí Jesus aqui está falando e fala assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Interessante, Jesus está dando uma chamada aqui nos fariseus, dizendo que eles tiram o dízimo até do cominho. Eles seguiam a lei à risca, faziam tudo, mas eles esqueciam de fazer outras coisas que eram mais importantes. Mas Jesus termina esse versículo dizendo para eles não darem o dízimo? Não, Jesus termina dizendo assim: mas, né, contudo, vocês deveriam fazer estas coisas, justiça, misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, sem deixar de dar o dízimo. Além do dízimo, eles tinham que fazer justiça, misericórdia e fé. Jesus estava criticando eles, não porque eles davam dízimo, mas porque eles só davam dízimo e deixavam de fazer as outras coisas. Mas aqui é o próprio Jesus falando que os fariseus tinham que dar os dízimos. Vamos mais na frente um pouquinho, ficando só nesse versículo, Lucas 18. Do 10 ao 12.
2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou de pé e orava de si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes e dou o dízimo de tudo o que ganho. Né? Ou seja, no Novo Testamento ainda, os fariseus continuavam dando os dízimos de tudo, né? Não era o dízimo só, porque quando a gente viu lá no outro, a gente viu do cominho, do hortelã, não, era o dízimo só da comida, era o dízimo de tudo, tudo é tudo, inclusive o dinheiro, o salário, né? Mas a gente pode pensar, não, mas os fariseus ali estão antes de Jesus assumir o ministério sacerdotal dele, né? Então vamos lá, né, na igreja, depois de Atos, né? Depois que o Espírito Santo desceu, né? E quando Paulo, né, que é um grande doutrinador da igreja, começa a doutrinar essa igreja. Vamos abrir lá em Coríntios. Vamos abrir primeiro em 2 Coríntios 9 e 7. E eu vou ler bastante texto, para não achar que eu que estou falando, né? Quem está falando é a Bíblia, então, se ela está falando é verdade, né? Eu creio que todo mundo está aqui porque acredita nessa palavra. E fala assim: isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E aqui é interessante esse texto, que Paulo está falando isso sobre oferta. E se a gente for ler o começo do capítulo 9, a gente vai entender o porquê ele está falando isso, né? Ele fala assim: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acácia estão parados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos dele. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não me desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será para nós uma vergonha, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita e me preparassem antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Está vendo que já é a segunda vez que eu falo sobre avareza aqui, a gente vai falar isso no final. Quando Paulo fala que cada um contribua conforme tiver proposto no coração, ele está falando especificamente dessa oferta que ele estava pedindo aos outros irmãos. Ele disse: a igreja de Corinto, eu sei que vocês são uma igreja voluntariosa, que já abençoou outras igrejas, mas eu estou indo com os macedônicos aqui, para não ficar feio para vocês, eu estou avisando a vocês que vocês vão preparar uma oferta para eles, porque eles precisam de uma oferta. Então, a Bíblia diz que Deus ama ao que dá com alegria, e isso é verdade. E ele fala aqui para cada um ofertar aquele pessoal, conforme tiver proposto no coração. Então, se é conforme tiver proposto no coração, então não tem proporcionalidade. Se eu ganho mais, eu não tenho que dar mais. Aqui fala que o que semeia pouco, pouco colherá. O que semeia muito, muito colherá. E está falando das ofertas. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos em 1 Coríntios 9, de 1 a 14. Desculpe, 1 Coríntios 16, de 1 a 2. E aí Paulo fala o seguinte: quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galícia. No primeiro dia da semana, domingo, cada um de vocês separe uma quantia, dinheiro, conforme a sua prosperidade, proporcionalidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Dízimo, no Novo Testamento, né? Depois que o Senhor Jesus já tinha voltado aos céus, Paulo está falando à igreja o quê? Separem, primeiro dia da semana, domingo, todo domingo, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, conforme cada um ganha, ou seja, proporcional ao que você ganha. Se você ganha muito, vai separar mais. Se você ganha pouco, vai separar menos. Paulo aqui não está dizendo que precisa ser 10%,
mas é proporcional ao que se ganha, né? Paulo está dizendo aqui claramente que aquela igreja deveria fazer isso, e continuamente, né? Toda semana, todo primeiro dia da semana, separar. É uma orientação para a igreja, porque é claro, irmãos, que a igreja precisa ser mantida, a obra do Senhor precisa ser mantida, né? É o Senhor que mantém a obra, claro, mas como é que constrói uma parede dessa? Com dinheiro, né? Para comprar o bloco, para pagar o pedreiro. E às vezes a gente está na igreja e a gente não tem a noção, a dimensão do que é dízimo, mas, né? Porque a gente está na igreja tão moderna, e isso é normal, né? A igreja vai mudando, e a gente percebe isso na Bíblia, que a forma como os dízimos eram trazidos, eu vim aqui desde Gênesis, a gente já está em Coríntios, foi mudando ao longo do tempo. Mas uma coisa não mudou, a igreja de Deus precisava de mantimentos, para manter aqueles que trabalham na igreja, para manter o pastor que trabalha exclusivamente na igreja, para manter a obra do Senhor, para comprar o som, para comprar o teclado, para consertar as coisas, para limpar o chão. A obra do Senhor precisa ser mantida. A gente vem na igreja e a gente congrega aqui, eu estou falando do templo mesmo, a gente congrega num lugar que tem custos, né? Mas a igreja esquece disso, né? A igreja prefere ouvir a voz do mundo, que o dinheiro é para o pastor, né? Porque como se isso aqui tudo caísse do céu, Deus fizesse chover dinheiro. Deus não vai fazer chover dinheiro, porque a gente trabalha, né? E Ele já instituiu uma forma de como manter a igreja. Agora, se o irmão, né, se ele é avarento, se ele esquece de ler, de pensar, de meditar na palavra de Deus, aí ele arranja 1000 desculpas para não fazer, né? Porque o crente de hoje, ele está cheio de texto sem contexto, né? Está cheio de palavrinha para fazer tudo o que quer. Ah, se eu quero beber, na Bíblia não condena a bebida, então posso beber, mas não se embriagar, então vou tomar 2 cervejinhas ali no bar da esquina, não tem problema nenhum. O cristão está cheio de desculpa para tudo. Ah, posso ir para a festa, onde na Bíblia proíbe eu ir para a festa, para o São João agora. Eu vou, depois peço perdão dos meus pecados, do que eu fizer lá, vou lá para evangelizar, né? Aí o cristão hoje está achando igreja para inclusiva, igreja que casa casal do mesmo sexo, né? O cristão de hoje está muito raso, muito superficial. A gente fica muito preocupado só em agradar, né? Em agradar nós mesmos e agradar o outro, e esquece de agradar a Deus, né? O único objetivo do cristão na igreja é adorar a Deus. O objetivo da igreja é esse. O culto que a gente vem prestar aqui é a Ele, não é a nós mesmos, mas a gente tem prestado um culto a nós, a gente tem prestado um culto ao homem, é o culto ao nosso bolso. Ah, esse mês não dá, então eu não vou trazer. E as primícias, quando é que vem, né? Todo primeiro dia da semana, Paulo está fazendo alusão àquilo, e Paulo veio aqui depois de Jesus, né? Depois de Jesus já tinha sido assunto aos céus, mas que não quer ver, né? Aí a gente fica difícil, aí acha desculpa para tudo, né? Se a gente for olhar aqui 1 Coríntios 9, né, de 1 a 14, eu vou falar assim, Paulo está falando: será que eu não sou um homem livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor Jesus. E Paulo está falando isso porque aquela igreja de Coríntios era uma igreja dessa, uma igreja contestadora, uma igreja murmuradora, uma igreja difícil. Paulo mais lá na frente vai dizer que não recebeu o dízimo deles para que eles não ficassem falando depois. Paulo preferiu não receber o dízimo daquela igreja, para que eles não ficassem falando. Nós vamos mandar. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos direito de comer e beber? Será que não temos direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos ao Senhor? Ou será que somente eu e Barnabé temos que trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é que a lei também nos diz? Porque a lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que Ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que Ele está dizendo isso.
Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo, e os que servem no altar participam do que é oferecido no altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu acho que eu não precisaria dizer mais nada sobre dízimo senão isso, né? Porque Paulo aqui está dizendo claramente àquela igreja de que ele trabalhava na casa do Senhor, que ele estava ali, e que aquela igreja era a resposta de Deus para ela mesma, do trabalho que ele vinha fazendo. E será que ele não tinha direito de receber, né, o salário dele? Será que o pastor não tem direito de receber o salário dele? Será que os que trabalham dentro da igreja não têm o direito de receber o salário dele? E Paulo diz que mesmo assim, mesmo sabendo que tinha direito, ele suportou não ter recebido o salário daquela igreja para não ser obstáculo, porque aquela igreja era murmuradora. E essa é a igreja evangélica que a gente tem visto no Brasil, uma igreja murmuradora, uma igreja que se fala de dízimo, de oferta, diz que não está no Novo Testamento. Eu não sei o que eu estou lendo aqui agora, né? Se não o Novo Testamento, se não Paulo escrever a igreja, né? E ele está falando aqui claramente, o pastor tem direito ao salário dele, e a oferta vem do templo, e o que trabalha no templo exclusivamente tem que receber do templo. Paulo está perguntando, será que ele é o único que tem que trabalhar fora da igreja? Porque se os outros lugares recebem, e às vezes a gente está vivendo uma igreja no Brasil, uma igreja evangélica, que é exatamente como a igreja de Coríntios, uma igreja murmuradora, uma igreja que é bom vir para a igreja, é bom pedir a Deus prosperidade, é bom pedir a Deus que abra as portas, que abençoe o casamento, mas é uma igreja que não oferece nada a Deus, né? E além dos dízimos e ofertas, realmente não oferece nada. A gente está vivendo uma igreja no Brasil de crentes que vêm para sentar na cadeira, né? Uma igreja de crentes que não vem nem limpar uma igreja, de crente que não pode vir tocar se não receber, de crente que não pode pintar a igreja, que não pode fazer um serviço real, não pode dar uma carona para o irmão, que se botar 2 cadeiras dentro do carro vai estragar o banco. A gente vive uma igreja assim, né? E eu estou falando dessa igreja específica, falando da igreja no Brasil. É uma igreja de cristãos fáceis, que vem, senta no banco da cadeira e pronto. Pede a Deus sua cura, pede a Deus dinheiro, um emprego. Né? Será que essa é a igreja que Deus quer? É uma palavra dura, amados, mas é para a gente refletir, se a gente não tem sido essa igreja também. Se cada um de nós não temos sido esse crente, que só vem e senta no banco da igreja, que não arregaça a camisa para nada. Né? O Evangelho de Deus, ele precisa ser pregado a toda criatura, né? Mas quem vai fazer isso? Somos eu e você, né? Não vai vir anjo para fazer isso não. Da mesma forma que a igreja só vai ser sustentada se eu e você tirarmos o dízimo do bolso, entregarmos. Não vai cair ouro do céu também. A gente tem sido uma igreja que não deixou de tomar o leitinho, é uma igreja que só quer tomar leitinho, né? É uma igreja que não consegue ouvir nenhuma palavrinha a mais, que já está saindo, já está abrindo uma igreja ali na esquina, né? A gente é uma igreja que não consegue comer alimento sólido, a gente tem que sair, né? Não dá para ficar comendo só o leitinho, né? Você já viu uma criancinha, a Annalise vai sair para pregar o evangelho? Não vai. Quem tem que pregar é o adulto. Então o adulto é quem comeu o alimento sólido, né? Você não vai pregar o evangelho tomando leite. Você não vai pregar o evangelho se você nem sabe. Se você não sabe nem onde começou o dízimo, nem terminou a oferta, né? A gente tem sido cristãos que vivem raso na Bíblia, né? De versículozinho pronto, de palavrinha pronto, de estar amarrado, né? Crente de jargão, né? E crente que não tem profundidade na palavra, crente que não sabe o que realmente Deus quer que a gente faça, né? Como é que a gente vai viver um avivamento, que é o nome dessa igreja? Como é que a gente vai viver um evangelho diferente se a gente não tem profundidade na palavra de Deus? Se a gente não pode ser usado, se a gente é um vaso velho, não é um vaso novo, né? Como é que Deus vai derramar o vinho, o azeite novo em odres velhos? Não consegue, não dá.
A gente tem que se aprofundar nessa palavra de Deus, a gente tem que se aprofundar naquilo que Deus quer. Deixar de ser cristão raso, que só senta aí nessa cadeira e não ouve o que o pastor fala, né? Que só vem para levantar a mãozinha aqui, depois vai embora e durante a semana esquece tudo que ouviu. Que não busca viver segundo essa palavra, né? A palavra é sobre dízimo, mas poderia ser sobre qualquer outra coisa. A gente tem sido crente que não consegue discutir com um irmão católico, com um ateu, porque a gente não tem profundidade na palavra de Deus. Diz que está amarrado e pronto, né? Se o cara falou qualquer coisa, está amarrado. Misericórdia, é Satanás. É Satanás ou é a gente, né, que acha desculpa para tudo. A gente acha desculpa para tudo, irmãos, né? E se a gente for se perguntar, para quem que a gente deve trazer os dízimos? Vamos abrir lá em Hebreus 7, de 1 a 14, para você ver como a Bíblia é uma coisa linda. Como se a gente mergulhar nessa palavra, a gente vai entender os mistérios de Deus para a gente. E fala assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, lembra que a gente leu isso em algum lugar? Lá em Gênesis 14, aqui a gente está falando depois que Jesus já voltou, né? A carta de Paulo aos Hebreus, né? E a gente está falando daquele mesmo, lá do primeiro dizimista, de Abraão. Foi ao encontro de Abraão, quando este voltava das matanças dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei da justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande essa a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora este seja descendente de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão, e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali o dízimo foi recebido por aquele que se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai, Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Amados, Jesus é sumo sacerdote e vai ser para sempre. Ele é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, né? Aí alguns poderiam dizer, né? Mas Jesus é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque. Quando há uma mudança de sumo sacerdote, há uma mudança da lei. Então a lei de Moisés não é válida mais hoje. Mas para quem foi que Abraão entregou o primeiro dízimo? Para Melquisedeque. Quem é o sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque? Jesus. Ele vai receber os dízimos até quando? Para sempre. Jesus é sumo sacerdote para sempre. O dízimo, ele não é da lei. O dízimo é de antes da lei. E Jesus, que é o sumo sacerdote hoje, continuará recebendo os dízimos para sempre. E aí você vai perguntar: mas e o dízimo é obrigatório? Preciso entregar o dízimo? Se eu não entregar, eu vou para o inferno? Quem sou eu para julgar? Quem vai julgar é Deus, amados, que entrega o dízimo. O dízimo tem que ser trazido, como Paulo falou, com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deve ser nossa adoração, uma forma de adorarmos a Ele. 10%, 5%, a gente não vive mais sobre essa lei, mas a gente deve dar com alegria, segundo o que a gente propor no coração, proporcionalmente ao que a gente recebe. A gente deve entregar assim a Deus, adorar Ele. Mas apesar do dízimo não ser obrigatório, né, eu vou ler ainda mais 2 versículos, né, que a gente viu pelo menos 3 vezes aqui a palavra avarento. E na Bíblia, se a gente for abrir aqui em Efésios 5:5, vamos lá, Efésios 5:5,
Diz assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum avarento, ou seja, se você não dá o dízimo porque você é avarento, porque você acha, meu dinheiro é meu, né? Não posso entregar. Na Bíblia, se você suvir na mão de vaca, a Bíblia está falando aqui claramente, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vamos abrir lá em Colossenses 3. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Então, amados, a Bíblia deixa claro que o cristão hoje, no Novo Testamento, depois do Novo Testamento, durante toda a Bíblia, tem que trazer o dízimo, né? Aqui não define se é 10, 20%, né? Se você preferir entregar os 10%, entregue. Se você quiser dar mais, dê. Mas dê ao Senhor, dê com alegria. Adore ao Senhor nos dízimos também. Não seja avarento, não pratique a idolatria, né? Às vezes a gente é uma igreja que, eu estou falando a gente, pessoa e os cristãos em geral, somos uma igreja que esqueceu um pouquinho que os pecados têm suas consequências, né? E a Bíblia diz, né, a principal consequência do pecado é a morte. O pecado é a única coisa que afasta a gente de Deus. E às vezes a gente acha tudo tão normal, né? Tão fácil pedir perdão a Deus por tudo, que a gente esquece de tentar nos policiarmos, de tentarmos sermos cristãos melhores, de vivermos realmente segundo a vontade de Deus, de nos arrependermos dos nossos pecados. Então, amados, hoje pela manhã, o que eu queria trazer para vocês é isso. O dízimo é algo real. E talvez a gente aqui não é uma igreja que fica falando muito sobre dízimo, não está obrigando ninguém a dar o dízimo, não. Mas eu senti esse desejo de Deus de falar, de alertar a igreja, para ficar atenta no mandamento que Deus deixou para a gente. Ficar atenta que a gente precisa manter essa igreja, porque essa igreja mantém as pessoas aí fora, mantém vocês espiritualmente. Essa igreja mantém vocês firmes. E às vezes a gente acha que se a gente não der o dízimo, vai estar afetando o pastor, ou que se a gente der, a gente que está mantendo a igreja. Mas a gente tem que dar porque a gente dá com alegria, porque a gente está grato a Deus por aquilo que Ele tem nos dado. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui deixou de comer essa semana, né? Falei isso na quinta, durante o louvor. Ninguém aqui ficou sem roupa para vestir, não estou vendo ninguém nu aqui, ninguém descalço. Todo mundo aqui tem tudo. Porque a Bíblia diz que se a gente tiver o que comer, o que vestir, a gente tem que estar alegre nisso. Porque muitas vezes o dinheiro é o que leva a gente a pecar, né? A Bíblia fala isso lá em Timóteo. Às vezes a gente está muito preocupado em ter tudo, ter todo o dinheiro do mundo, e esquece de agradecer a Deus pelo que a gente já tem hoje, né? E o que a gente já tem hoje é muito. A gente tem tudo hoje. A gente tem Deus, a gente tem o que vestir, a gente tem o que comer. E a gente esquece de ser grato a Deus com isso. Então, amados, vamos dar com alegria. Vamos trazer, proporcionar aquilo que Deus tem nos dado. Vamos ser grato a Ele. E eu desafio o irmão, se o irmão não receber nada, traga um envelope vazio e coloca aqui. Eu lembro disso quando eu era menino, né? E essa foi uma das primeiras coisas, eu me decidi quando eu tinha 4 anos, que eu aprendi a fazer foi tirar o dízimo. Se eu ganhava R$1, eu tirava 10 centavos, botava numa latinha, para quando juntasse um pouquinho mais eu levar. Às vezes as moedinhas não passavam no buraquinho do gasofilácio que tinha na igreja, mas eu fazia aquilo com alegria, porque eu sabia que não era meu, né? E que se eu não estivesse fazendo, eu estava roubando a Deus. Eu sabia que aquilo ali era a gratidão daquilo que eu tinha recebido. Aquilo ali era para me fazer lembrar do que eu tinha recebido, né? Era pouco, era R$1, era 2, mas estava ali minhas moedinhas. E às vezes a gente esquece, né, dessas pequenas coisas, esquece de ser grato a Deus por isso. E eu lembro de pequeno, assim, com uns 10 anos, ouvi o pastor falar uma vez isso: se o seu irmão não recebeu nada,
nada no mês. Bota um envelope vazio no gasofilácio. Né? Prova a Deus, a Bíblia diz, né? Para trazer os dízimos e fazer prova de mim. Então, se você não recebeu nada, prove Deus, traga um envelope vazio. Mas eu duvido que tenha alguém aqui que não recebeu nada. Eu duvido. Mas se você não recebeu, faz prova de Deus e traz o envelope vazio. Amém, irmãos? Que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Vamos orar.